Comecei a gravação. Todos entraram? Bom, então vamos lá, pessoal. Na sequência do slide, existe revisão analítica, tá? A gente não vai ver essa matéria hoje, porque eu tenho aí 1h30, 1h40, é pouco para a gente poder tratar de revisão analítica. A revisão analítica é mais pesado, eu preciso aí de uma manhã, ou um pouco menos que uma manhã, mas eu preciso de um período maior, tá? Então, essa a gente vai deixar para sábado próximo da próxima aula, tá? Próximo item é esse aí: o uso da contabilidade na identificação de fraudes fiscais, ou seja, Caixa 2, tá, pessoal? E aí eu vou explicar para vocês essa matéria, a gente vai ver isso hoje, e a gente encerra a aula de hoje com essa matéria, tá? O que é isso aí, pessoal? Isso é uma. Vou contar uma história para vocês. Isso é uma história, né? Essa é a história da minha. É a minha história, né? Esse indicador foi desenvolvido por mim, validado no meu mestrado em 2008. O que é isso? Eu me formei na Faculdade de Ciências Contábeis, na UERJ, em 1995. E em 1997, um ano e meio depois, né, eu passei no concurso de auditor fiscal e comecei a auditar. E eu recebia as empresas para auditoria para fazer recomposição de caixa, sabe? Eu só fazia recomposição de caixa. Era a única coisa que eu fazia. Mas eu recebia as empresas para eu adivinhar ou testar para ver se ela tinha ou não fraude no caixa. Então, muitas tinham, outras não tinham, e eu perdia meu tempo, né? Eu ficava assim, não é absurdo. Eu ficava assim meio indignado, como é que pode não ter nenhum, assim, não vir nenhum indicador para mim, falando assim, ó, essa aqui tem disso, essa aqui não tem disso. Ou seja, eu não tinha informação nenhuma, pessoal. Eu recebia uma quantidade de empresas e falava assim para mim, vê aí. Tá bom, vou ver. E eu tinha recém saído da faculdade, né? Pô, eu me formei em 95, em julho de 95, e entrei na auditoria fiscal, quer dizer, passei no concurso em março de 97. Na verdade, eu fui chamado em março, né? O concurso foi um ano depois, foi em 96, foi em setembro, agosto de 96, um ano depois da faculdade. E logo que eu entrei, eu tinha isso tudo na minha cabeça, né? Eu passei pela faculdade, quer dizer, eu vi tudo isso na faculdade e ficava com esse pensamento assim, mas não é possível que a gente não tenha indicadores que consiga trazer para nós, auditores fiscais, um indício de que essa empresa pode ter caixa 2. Pode, não estou dizendo nunca. A gente nunca vai trabalhar com indicadores e afirmar. A gente vai tirar uma ideia, né? A gente vai tirar uma ideia de como é que está a situação da empresa. Isso me perseguia, pessoal. Durante anos eu fiquei com esse negócio, não é possível, não é possível, não é possível. E isso acabou se tornando assim uma- um desejo enorme meu de descobrir algo nesse aspecto. E comecei a estudar muitos indicadores de curto prazo. Tudo quanto é indicador que envolvia curto prazo, eu comecei a estudar. E aí a coisa só foi piorando, sabe, pessoal? Piorando em que sentido? Antes do advento do SPED, essas informações todas que estão na tela de vocês aí eram em papel. E realmente, você fazer uma análise de tratamento de massa, como a gente fala, né? Ou seja, pegar um espectro de várias empresas e aplicar indicadores para tirar aquelas que têm ou não indício, sem o SPED, era uma coisa impossível, né? Então não acontecia. Era meio que eu entendi até como funcionava, né? O porquê funcionava daquele jeito. Ó, olha aí, é porque não tinha essa documentação, ou seja, não tinha essa informações informatizadas. E assim que funcionava mesmo. Então, mas só que logo depois veio o SPED, né, pessoal? O SPED veio.
E o SPED veio mudar, assim, se tem um marco na auditoria fiscal, na auditoria tributária, nas fiscalizações, o marco é o SPED. É antes e depois do SPED. Tudo começa, assim, o desenvolvimento das ferramentas, das facilidades, etc., ele acaba acontecendo com o advento do SPED. Não dá para você ficar mais no século passado com o SPED na mão. E depois eu conto uma história para vocês dessa ferramenta que eu fui aplicar ela em Portugal. Depois eu conto para vocês isso aí. Mas aí piorou, né, pessoal? Quando a gente viu esse SPED nascer, aí que a gente começa a falar assim, pô, mas tá, agora eu tenho todas as informações, eu tenho todos os dados da informação, eu tenho todos os dados informatizados. Eu preciso transformar os dados em informação. E aí que eu comecei mesmo a me debruçar, sabe, pessoal? Aí eu iniciou a minha parte de debruçar a respeito desse assunto. E isso no final da história, pessoal, quer dizer, eu comecei a debruçar sobre isso e alguns anos depois eu entrei para o mestrado. Então, veja, em 97 e 2008 eu entrei para o mestrado. Já em 2008 eu já tinha essa modelagem aplicada. Eu já aplicava essa modelagem que eu desenvolvi. Só que eu não tinha isso explicado cientificamente. Mas todas as empresas que eu pegava, eu ia aplicando essa modelagem de análise, e conforme a modelagem ia me dizendo sim ou não, sim ou não, sim ou não, eu ia levando para auditar, e aí constatava, não constatava, constatava, não constatava. E assim foi, tá, pessoal? Eu fui desenvolvendo isso. E depois, quando eu entrei para o mestrado, eu falei assim: esse vai ser o meu problema de pesquisa. Eu vou transformar essa minha ferramenta em uma ferramenta validada pelo meio acadêmico, que foi exatamente o que eu fiz, tá, pessoal? Eu validei essa ferramenta no meio acadêmico. E a pergunta era: quais indicadores contábeis devem ser utilizados no planejamento da ação fiscal? E qual é a eficácia desses indicadores propostos na sinalização de irregularidade dos fluxos financeiros de curto prazo dos contribuintes mineiros? Lembro a vocês que eu sou auditor fiscal mineiro e eu pego as informações que eu tenho são dos contribuintes mineiros, do qual eu tenho o meu acesso, ok? Então, essa foi a minha pesquisa, essa foi a minha proposta. E aí eu vou explicar para vocês como funciona. Parte depois de científica, se vocês quiserem, eu mando para vocês a dissertação de mestrado. Aí tem muita técnica, muita parte estatística dentro dela, tem muita estatística, isso aí tem um arcabouço estatístico absurdo. O que eu vou explicar para vocês é como funciona. Como que eu uso essa ferramenta no meu dia a dia? Como você pode usar essa ferramenta no seu cliente, na sua empresa, onde você quiser. Eu vou ensinar exatamente isso. E se você quiser amanhã um conhecimento técnico do assunto, eu mando uma pesquisa para você e aí você lê lá, estuda, entende lá qual foi as teorias utilizadas, as teorias científicas utilizadas para respaldar esse modelo aí, tá, pessoal? E tudo começa na liquidez seca, pessoal. Ou seja, o que é liquidez seca? Primeira coisa, o que é liquidez seca? Essa é a primeira pergunta. Liquidez seca é a capacidade que a empresa tem, é quanto. O que esse indicador vai me dizer? O que esse indicador me fala? Quando eu digo lá, liquidez seca é X, quer dizer o quê? O quanto essa empresa tem em dinheiro ou em ativos, se curto prazo. Eu estou falando só do curto prazo, tá, pessoal? Primeira coisa, eu só trabalho curto prazo, tá? O longo prazo a gente não trata, só trata do curto prazo. Quanto que ele tem de recursos no curto prazo, sem considerar os estoques, para pagar as dívidas de curto prazo? É curto prazo com curto prazo. Ou seja, dentro do ativo circulante, nós temos caixa, banco, aplicação financeira, estoque. São os principais. Clientes. São os cinco principais. E a passivo circulante são as dívidas de curto prazo. Salários,
impostos, fornecedores, são aquelas dívidas de curto prazo. Sem vender, imagine que uma empresa não venda. Se ela não vender nada, ela consegue pagar as dívidas de curto prazo dela? Essa é a pergunta. E aí, veja só, pessoal, se o ativo circulante descontado dos estoques for maior que o passivo circulante, esse indicador vai ser maior que 1. E aí, pessoal, se o indicador for maior que 1, essa ferramenta tem a primeira limitação dela. Ela não serve. Só serve para empresas em que a liquidez seca for inferior a 1. Inferior a 1 é menor que 1. Por quê? Ao ser inferior a 1, quer dizer o seguinte: ela não tem dinheiro suficiente para pagar o passivo circulante dela. Logo, ela precisa vender. Se ela não vender, ela não paga o passivo circulante dela. Tá claro isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu o que é esse indicador? E entendeu também que na hora que a gente começar a fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer não a empresa é a liquidez seca. Se for superior a 1, descarta. Descarta para esta ferramenta. Essa ferramenta não se presta para isso. Dúvidas aí, galera? Beleza, Caio. Show de bola. Bom, visto o primeiro passo eu preciso saber se a liquidez é inferior a 1. Essa ferramenta também, ela precisaria de mais estudos, tá, pessoal? Para aprimorar. Não foi feito. O meu doutorado eu pensei em fazer, em dar sequência nesse estudo, mas para o doutorado, para isso transformar-se em uma tese, eu precisaria de mais de 200 empresas em que foi constatado caixa 2. E eu não tenho essa quantidade de empresa. Para esse aí, eu tinha 30 empresas que foram auditadas e tinha caixa 2 e 21 empresas que foram auditadas e não tinha caixa 2. Eu tinha 51 empresas, 30 com caixa 2 e 21 sem caixa 2. Para o doutorado, eu precisava de 200 com caixa 2. Eu não tenho. Eu hoje eu tenho aí, de 2008 para cá, eu tenho aí, no máximo, eu estou com mais 100 empresas. E aí você fala, mas por que que não conseguiu tanto? Porque como eu vim para o Rio de Janeiro, quer dizer, eu sou auditor fiscal de Minas e trabalho no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu não faço contabilidade, eu faço só substituição tributária, que não envolve contabilidade. Então, eu estou há 18 anos, 18? 18 anos ou 19, sei lá, trabalhando aqui no Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro, e eu não mexo com contabilidade, assim, diretamente, né? E diariamente. Eu mexo, mas não diariamente. Na verdade, estou numa função mais consultiva hoje na contabilidade, dentro da fazenda, do que na execução. Estou voltando agora. Eu estava afastado por mandato sindical. Estou voltando agora é, e vou mexer com contabilidade. Só contabilidade, quer dizer, depois de anos, vou voltar a trabalhar direto com a contabilidade, coisa que eu não estava fazendo. E isso não consigo 200 empresas. Eu teria que estar, desde aquela época, desde 2008, trabalhando na área para poder acumular essa quantidade de empresas. E nem sei se, sei lá, em 10 anos, 2008, 2018, 10 anos, 12 anos, eu ia conseguir 100 empresas. Eu não acredito que eu ia. Não, não acredito, não, tenho certeza. Eu não vou auditar em 10 anos 100 empresas. É muita coisa. Bom, por que que eu falo isso, pessoal? Essa metodologia requer um aperfeiçoamento nela. Porque olha só, a dependência dos estoques quer dizer que o indicador é inferior a 1.
Pô, mas inferior a um tem 0,99 e tem um centavo. Isso é em reais, né? Isso quer dizer o seguinte: se for 0,99, quer dizer que ele tem 99 centavos para cada R$ 1 de dívida. Se for o indicador 0,01, ou seja, ele tem um centavo para cada R$ 1 de dívida. Ou seja, é óbvio que quem tem 99 centavos para R$ 1 de dívida está com uma situação mais tranquila, ou até tranquila, em relação a quem tem um centavo para cada R$ 1 de dívida. Ou, ou seja, esta empresa que tem 99 centavos, ela, se não vender, se ela não realizar as vendas, provavelmente ela vai conseguir pagar a dívida dela aí por um bom tempo. Já quem tem um centavo só para cada R$ 1 de dívida, ela tem uma dependência assim enorme dos estoques, ou seja, ela precisa vender. E essa graduação, a minha ferramenta não faz. Hoje, a minha ferramenta não faz essa graduação. Ou seja, para a minha ferramenta, 0,99 e 0,01 é a mesma coisa. Então, isso não é certo, tá, pessoal? Ou seja, eu precisaria criar um termômetro, que, na verdade, semelhante ao termômetro de Kennedy, eu estava desenvolvendo a minha teoria do doutorado, eu estava desenvolvendo era isso. Eu criar o termômetro, em vez de ser de Kennedy, de Fernando, né? É um termômetro que ia graduar isso aí. E eu ia ter lá pouco provável, muito provável, possibilidade iminente, sei lá, eu ia ter que criar uma escala aí. Eu não tenho essa escala. Cientificamente não, mas como tudo começa na prática, esse modelo começou na prática para depois se transformar em ciência, eu também tenho na prática um feeling, ou seja, abaixo de 0,7, ou seja, 70, a partir de 70 centavos para baixo, eu já acho que essa empresa merece um melhor olhar. Então, quando eu pego uma empresa que tem um liquidez seca de 0,8, 0,9, eu já faço cara feia. Pego uma empresa que tem 0,69, eu já fico assim um pouco mais esperançoso. De 0,7 em diante, a esperança aparece, tá, pessoal? E é evidente que quanto menor, mais esperança eu tenho. Infelizmente, a esperança aqui não é boa. É a esperança de que tenha erro, ou seja, a esperança da ferramenta funcionar. É isso que eu quero dizer, não é que tenha erro. Esta ferramenta, ela funcionará bem se o indicador da liquidez seca for inferior a 0,7. Ponto. Essa é a questão, tá, pessoal? Mas ela não sabe isso, tá? A ferramenta é burra. Se você pegar o indicador de 0,99, ela vai dizer para você sim ou não, tem ou não. Ela só te responde isso. Tem ou não tem caixa 2? É a única coisa que ela fala, sim ou não. No primeiro momento aqui, liquidez seca superior a 1. E 1 ou maior que 1. Não se aplica. Inferior a 1, se aplica. Passe para o próximo passo. E o próximo passo é as rotações de estoque, pessoal. Quer dizer, é as rotações. O que é rotação na contabilidade? É o tempo de renovação daquele item. Então, no caso aqui, nós estamos falando do estoque. O primeiro aí, rotação do estoque. O que quer dizer a rotação de estoque? É o tempo que eu levo para vender. Como é que eu me livro do estoque? Vendendo. Então, a rotação de estoque me diz o tempo médio que eu levo para vender. O que é rotação de contas a receber? É o tempo que eu levo para receber. Ou seja, depois que eu vendo, chegou a hora de receber. Se eu só vendo à vista, a minha rotação do estoque aqui é 0 ou 1. Porque à vista não tem nenhum dia de prazo. Então, é quantos dias eu levo para receber. Vai ficar bem próximo a 0, se eu só vendo à vista. E o que é rotação de contas a pagar?
é o tempo que eu levo para pagar meus fornecedores. Dúvidas aqui, pessoal? Porque logo a seguir eu vou mostrar para vocês as fórmulas. E aí é mais para vocês amanhã terem que fazer a rotação, tá aí a fórmula, tá, pessoal? O importante é a explicação, tá aqui, ó. A explicação tá aí, ó, no vermelhinho. Rotação do estoque indica quantos dias a empresa demora para renovar os seus estoques, ou seja, quanto tempo ela leva para vender, em média. O, o, o prazo médio de recebimento de vendas, ou recebimento de duplicatas, ou mesmo contas a receber, tudo a mesma coisa. Indica quantos dias a empresa espera receber as vendas a prazo. Se for à vista, é à vista, né, pessoal? E duplicatas a pagar, ou fornecedores, ou pagamento de contas, seja o que for, tem vários nomes, tá, pessoal? É o tempo que eu tenho, em média, para pagar minhas compras. Dúvidas aqui, pessoal? Bom, aí eu vou montar, então, o que eu chamo de ciclo econômico, ciclo financeiro e ciclo de caixa, tá? Então, deixa eu botar aqui uma anotaçãozinha. Esse, esse ciclo aqui, ó, do início da compra até o dia que você recebe, eu comprei, aqui no caso, matéria-prima. Ele ficou 20 dias estocado. Aqui, ó, 20 dias estocado. Depois foi para fabricação. Então, aqui é prazo médio de estocagem de matéria-prima, 20 dias. Aí depois ele foi para fabricação, quer dizer, ele deixou de estocar e ele foi para fabricação. E aí ele levou 16 dias fabricando. Ou seja, desde o dia que eu comprei até a produção do produto, 36 dias já foram utilizados. Aí, quando um produto está pronto, ele é colocado à venda. E aqui é o prazo de venda, prazo médio de venda. Observe que aqui ele tem um prazo médio de venda de 40 dias. Aqui tem um prazo de fabricação de 16 dias. E aqui tem um prazo médio de estocagem de 20. Vendi, só vou receber com 108 dias, ou seja, 108 dias da compra da matéria-prima. Do momento que eu comprei a matéria-prima, 108 dias depois, vai entrar o quê? Dinheiro. O nome disso aqui é ciclo econômico. O ciclo econômico. E observe que meu prazo de recebimento aí tá com 32 dias, né? Beleza? Então, meu ciclo econômico tem 108 dias. Claro que eu estou falando aqui de uma indústria, né, pessoal? Observe que se a empresa for comercial, olha aqui em cima que eu marco aqui, ó, se ela for comercial, compra da mercadoria até a venda da mercadoria é o prazo médio de estocagem, que está muito alto aqui, né? Para você comprar mercadoria e revender, se do momento que você compra até o momento que você vende, você levar 76 dias, você vai quebrar, meu amigo. Você vai quebrar. Mas aqui é uma indústria, né? Então a indústria tem um prazo médio de estocar de matéria-prima, prazo médio de fabricação, prazo médio de venda. E normalmente o prazo médio de venda, esse 76 cairia para 40, tirando aí a fabricação. Bom, não sei. Pois bem, não importa, tá? Se for empresa comercial, é o PME, é esse todo intervalo aqui, ó. Pode ver que o intervalo é esse aqui, ó. Se for PME. Se for empresa comercial, o PME é esse tamanho aqui, o prazo médio de recebimento, o prazo médio de clientes é esse aqui, 32. Bom, por outro lado, o ciclo financeiro
é o tempo de pagamento, pessoal. É o tempo que eu levo para pagar. Então, o financeiro aqui, pessoal, é de 15 dias. O momento que eu compro é o momento zero. Isso aqui é o momento zero. No momento que eu compro, 15 dias depois, eu já tenho que efetuar o pagamento aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí vem a questão, pessoal. Eu tenho que pagar com 15 dias, mas só recebo pelos estoques nos 108 dias, ou seja, do dia que eu paguei até eu receber, tem 93 dias. Pessoal, isso chama de ciclo de caixa, que é o ciclo econômico menos o ciclo financeiro. Ou seja, o econômico é de 108, o financeiro é de 15. Eu preciso de 93. Eu tenho que pagar, e só daqui a 93 dias é que eu vou ter esse dinheiro de volta. E aí me responde aqui, pessoal. Se eu tenho uma liquidez seca inferior a 1, vamos botar com 0,7, que seja 0,7, eu tenho 70 centavos para cada real de dívida. Logo, tenho 30% da minha dívida que não vai ser paga se eu não vender mercadoria. Mas como que eu posso pagar se meu ciclo de caixa é de 93 dias, 3 meses? Eu só recebo aquilo que eu paguei há 3 meses atrás, eu só recebo hoje. Então eu tenho que ter dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, porque eu acabei de ver na liquidez seca que eu não tenho dinheiro. A liquidez seca me deixa claro que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso vender para pagar. E se eu só recebo depois de 93 dias, pessoal, só tem uma explicação. Por isso que eu digo que não pode se considerar verdade. O indicador diz para você que tem caixa 2 ou que ele está com as dívidas todas atrasadas. Então, aquele indicador diz o seguinte: olha, se ele tiver com as dívidas todas em dia, ele tem caixa 2. E aí a primeira coisa que eu faço é intimar o contribuinte a apresentar as datas de vencimento e os pagamentos das dívidas dele. Se ele me apresentar tudo quitadinho, tudo bonitinho, dançou. Dúvidas aí, galera? Algum questionamento? Não, não. Então vamos para uma prática, tá, pessoal? Vamos para uma prática aqui. Olha aqui. Nós vamos trabalhar 12 empresas. Essa é a primeira que eu vou fazer com vocês. As outras, eu vou passar o link, vocês vão baixar o arquivo e vão preencher os quadros. Ela tem um quadro, né? Eu vou explicar e vocês vão preencher. Mas vocês vão ter que construir o entendimento. Então, veja só. Qual é o primeiro passo que eu tenho que olhar nesse modelo que eu acabei de passar para vocês, pessoal? Liquidez seca. Liquidez seca. Primeira coisa, liquidez seca. Qual é a liquidez seca deste indivíduo? É maior ou menor do que 1? Menor. Menor. Então, eu continuo para o passo seguinte? Sim. Sim, vou para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? É montar o ciclo de caixa. Para isso, eu preciso montar o ciclo econômico subtraído do ciclo financeiro. Ou seja, o ciclo de caixa vai ser PMRE, né? Deixa eu escrever. PMRE mais PMRV. Esses dois aqui, ó. Não, quero trocar aqui. A soma desses dois aqui vai dar o ciclo de caixa. E
O PMRC é o ciclo financeiro. Então vamos somar. Vou abrir a calculadora aqui. Não, eu acho que eu fiz isso aí já na frente. No próximo slide eu faço isso. É 299 mais 13,41 menos 7,82. Eu acho que eu tenho no próximo slide fazendo exatamente isso. Tá aí, ó. Deixa eu limpar aqui. Aqui. 299 mais 13,41, pessoal. Eu vou marcar aqui para deixar. Aqui, ó. 299 mais 13,41. Tá aqui, ó. 299 mais 13,41. E aí, a PMF é o ciclo financeiro, 7,82. E eu tenho ciclo de caixa, 8 dias. Pessoal, o que a ferramenta fala nesse caso? Tem ou não tem caixa 2? Vamos lá, galera. Raciocinar. E viajei nisso aí agora. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Se eu tenho, quero voltar aqui. Eu disse aqui que se eu tenho liquidez seca inferior a 1 e ciclo de caixa positivo, quer dizer que eu preciso de caixa e, ao mesmo tempo, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Se as minhas contas estão em dia, ele tem o quê? Ele está pagando as contas que não é com a venda da mercadoria, porque a venda da mercadoria demora muito. Ou seja, ela precisa de um prazo para vender. E ele não tem esse prazo. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A liquidez seca dele é o quê? 32. Ele tem 32 centavos para cada R$ 1 de dívida. Ele tem 32 centavos para cada R$ 1 de dívida. Pessoal, ele só consegue pagar 70% das contas dele com dinheiro próprio. O resto ele paga como? Com as vendas. Como é que está o ciclo de caixa dessa empresa? 8,59, 9 dias. Ou seja, ele paga e só vai receber 9 dias depois. Ele vai estar com a conta religiosamente em dia? Não. Não, não pode estar. Sim. Ele pode estar com um pequeno atraso, mas tem que estar com algum atraso. Se não tiver com atraso, ele tem o quê? Aí a caixa 2. Não tem jeito, pessoal, não tem saída. É claro, é evidente que nesse caso aqui, como tem poucos dias, pode ser que ele consiga repactuar, aumentar o prazo de pagamento, e aí ele consegue matar isso. Porque se ele aumentar esse prazo aqui, que está em 7,82, se ele passar para 12, para 15, ele já não tem mais problema. E às vezes é fácil, uma semana você consegue. Então, a ferramenta minha não analisa isso. 8 para ele é igual a 80. É positivo? É positivo. Tem caixa 2 para ele? Tem. A liquidez seca é inferior a 1? É inferior a 1. Não interessa quanto, ela é inferior a 1. E o ciclo de caixa é positivo? É positivo. Então, para ela, a resposta é sim, tem caixa 2. Mas a gente que é ser humano e pensa, a liquidez seca, se ela está muito alta e a dependência do estoque é pequena, isso aqui pode não ser verdade. Nesse caso aqui, a dependência dos estoques é muito grande, porque ele só tem 32 centavos para 33, né? 33 centavos para cada R$ 1 de dívida. Então ele depende muito dos estoques. Mas o ciclo de caixa dele é pequeno, menos que 9 dias. Mas para a ferramenta, a resposta é o quê? Tem caixa 2. Vocês entenderam isso, pessoal? A ferramenta ela é burra, mas ela funciona. A gente é que tem que ter o feeling de olhar aqui e falar assim: olha, ela diz que tem caixa 2, mas aqui a chance caiu um pouco. E eu acho isso.
que essa chance caiu um pouco. Vamos ver a resposta dessa empresa? Essa empresa é muito dependente dos estoques. Fala aí, Caio. Não, professor, só para ver se eu entendi. Então, esse 9 aí seria a partir do momento que ela compra, Ela depois de 9 dias que ela recebe, né? após pagar, após o pagamento, 9 dias depois ela vai receber. Entendeu? Hum, tá, entendi. Ela Beleza. já pagou aqui, ó, com 7,8 dias ela já pagou. E ela só vai receber o dinheiro com 13 com mais 3 com 16 dias depois. Ou seja, do momento que a mercadoria entrou, ela só vai receber o dinheiro 16 dias depois. Mas com 7,8 ela já teve que pagar. Como é que você paga sem receber? E se você é dependente dos estoques? Entendeu, Caio? Não, entendi. Beleza. Entendeu? O prazo de pagar é 7,82 e o prazo de receber é 16 e 40. 16 e 40. Ele só vai receber o dinheiro com 16 dias. E com 7 ele já tem que pagar. Me ensina como é que faz aí. Como é que você paga antes de receber? Vem a pergunta aqui para vocês. Se vocês não têm reserva, que não tem, tá? E nesse caso aqui não tem, porque se tivesse reserva, tava lá tava lá na. Vamos dizer, você tem reserva assim. Você tem 3 mil de reservas. E teu salário vai entrar 13 mil. 13 mil de salário. Só que você tem 11 mil de dívida. Você vai usar as reservas, mas sem o salário entrar, você paga tuas dívidas? Não. Não. Paga sim, atrasado. Você vai pagar. É. Venceu dia 30, mas você só recebeu o pagamento dia 7. Você pagou dia 7. Perfeito. Tá pago, mas com atraso, com multa. Aí eu peço seus boletos, eu vou lá pedir os seus boletos e descubro que todos os pagamentos ocorreram religiosamente na data de vencimento. Pode isso, Arnaldo? Ué, pode, né? Como? Ou não? Como? Ah, não, não pode, porque não teve, não Não tinha, tem é verdade. dinheiro. É, como que a pessoa paga sem ter É. dinheiro, gente? Que Se mágica é pode, essa? Verônica. Estou contratando você para gerir meu. Dá teu jeito, você disse que pode. Não tem como. Você vai pagar quando receber o dinheiro. Aí você vai lá e paga. E vai pagar com multa. Não, tem como, pega o empréstimo. Mas Mas o sim, empréstimo, se você pegar, ele já está aqui, ó. sim, tô brincando. Porque o empréstimo já está aqui, ó. Aqui, ó. Ativo circulante. É, O empréstimo está aqui e o passivo circulante. A dívida também está aqui, ó. Então, quando você pega o empréstimo, ele já está aí na conta. Já está considerado esse empréstimo. e mesmo assim ficou difícil. Ficou com uma liquidez seca de 0,328. 0,33. Então, pessoal, olha só. Para a ferramenta, essa empresa tem caixa 2? Resposta é sim. No nosso feeling, eu já diria, ó, ela pode até ter, mas há a possibilidade de não ter. Basta que ele pague com um pequeno atraso, ou às vezes nem pague com atraso, mas ele consegue uma dilação de prazo e aí ele resolve a vida dele. Então, veja, eu estou devendo para a Verônica. Se eu ligar para a Verônica e falar assim, ó, não dá para te pagar dia 1, não, mas dia 10 eu te pago. Você, na integral. Tudo bem? Você vai falar o quê? Tudo bem. E eu não paguei juros e estou em dia com você. Entendeu? Que 9 dias é. Sim. Agora, uma coisa é eu chegar e ligar para você, Verônica, eu não dá para pagar dia 1, não, mas eu vou te pagar dia 10 do mês seguinte. Aí você fala, aí não, Aí não dá, né? aí não dá. E isso é para as empresas também assim, tá, pessoal? Então, é o que nós vamos fazer agora, é exatamente, é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Eu vou botar aqui para vocês mais um arquivo. Baixem esse arquivo aí. Eu vou lá baixar também.
Todos baixaram aí? Foi. Deixa eu compartilhar com vocês aí, para explicar. Pessoal, como eu disse, tem duas fases, né? A fase da análise da liquidez secas, que a gente vai fazer aqui na coluna D de dado, e o diagnóstico provável na coluna I. Aqui a gente só vai dizer se ele é ou não dependente dos estoques. E aí você, se for, você coloca dependente. Se não for, você coloca não dependente. Pessoal, para aquele item que for dependente, você continua aqui fazendo o ciclo de caixa. É o PMRE mais PMRV menos PRC. PMRC. E aí você vai achar o ciclo de caixa. Com a liquidez seca positiva e com o ciclo de caixa positivo, quer dizer, com a liquidez seca inferior a 1 e o ciclo de caixa positivo, a resposta é o quê? Sim, não ou não detectável. O não detectável é para aqueles que você disser que não é dependente. Se ela não for dependente dos estoques, a resposta é não detectável. Beleza, pessoal? São 3h55. Eu vou dar 15 minutos. 15. Peraí. 20 minutos. 4h15 eu volto corrigindo. E explicando e dizendo as histórias dessas empresas. Podemos combinar assim? Beleza. Dúvidas aí, galera? Fala aí, Fernando. Um instante quer dizer o quê? O que quer dizer um instante? Ah, estava baixando. Beleza. Show. Mas entendeu a explicação de responder aqui a questão? Quer dizer, as questões, e são todas empresas reais, tá, pessoal? Todas essas 12 empresas são reais. Observe que começou da 2, tá? Porque a um a gente fez juntos. A 2 até a 12 é por conta de vocês. Quando der 4h15, eu volto corrigindo. Combinado? Beleza.
Vamos lá, povo. Vamos lá. Deixa ele compartilhar aí. Estou esperando ele compartilhar aí. Isso. Então vamos lá, galera. Deixa eu tirar tudo aqui, deixar tudo bonitinho. Primeira coisa que nós vamos fazer é marcar quem é dependente e quem não é dependente. Essa parte, eu diria que é a parte mais fácil. É óbvio, tudo é fácil aqui, né? Mas essa é a mais fácil. Então, Não, 0,40. não. Não é tão fácil assim, não. Ah, é sim. É sim. Eu não contei para vocês a história de Portugal, né? Quando eu fiz essa, quando eu fiz essa ferramenta, eu eu fui apresentar ela num congresso em Portugal, Lisboa especificamente. E lá tinha os colegas auditores fiscais de lá. Passado uns dias, sei lá, uns meses, eu recebo um contato da ministra da Economia de lá, me convidando para levar essa ferramenta para apresentar para a Fazenda, de lá, a Secretaria da Fazenda, que não era a Secretaria da Fazenda, é a Secretaria de Finanças, se não me engano. E lá fui eu. Peguei o avião e me mandei lá para explicar para eles. E aí começo a explicar o que eu expliquei para vocês aí, sabe? E é o tratamento de massa, né? E aí eu falo, ó, lá no, começa como, cara, exatamente a mesma slide que eu trouxe aqui para vocês, eu levei lá para eles. Do SPED. Pô, quando chego no SPED, mas nós não temos isso não. Aqui as informações é tudo no papel, o livro é isso aqui. Ele me apresentou um livro diário deles que parecia um livro de imenso livro diário dos caras. E não pude implantar. Não tivemos condições de implantar naquele instante, né? Recentemente eu soube que eles informatizaram lá já as informações contábeis, né? E eles puderam implantar, eu soube que eles estão aplicando, etc. Mas, tecnologicamente falando, pessoal, o Brasil, na parte fiscal, está anos-luz. Quem dera que nosso povo, fosse evoluído como é tecnologicamente, fiscalmente falando. Não só fiscal, o bancário também. O sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo. Do mundo. Bom, mas vamos lá. Já contada essa história, vamos aqui ver a liquidez seca, tá, pessoal? Bom, liquidez seca 0,43. Menor que 1? Sim. Sim. Se sim, quer dizer que ele é dependente. 0,64. Também dependente. 1,06. 1,06 é não dependente. Mediante a hora que eu já digo que é não dependente, eu não aplico mais isso aqui. Então, aqui eu troco para não detectável. Beleza. Acabou. Eu não vou nem continuar, porque aqui não cabe você fazer, porque a ferramenta não entende. 0,16, muito dependente. É isso que eu precisava fazer. O que é muito dependente, o que é pouco dependente, o que é dependente mais ou menos. Eu não tenho essa métrica, tá, pessoal? E era isso que eu precisava desenvolver nessa ferramenta, ter essa graduação. Mas não tenho, acho que nem vou ter, porque nessa vida eu não mexo mais nisso. 0,19, dependente. Muito dependente. 2,14, nada dependente. Se não é nada dependente, eu venho aqui e não detectável. 0,81, pouco dependente. Pessoal, e esse pouco é no meu feeling, tá? 0,44, dependente. 1,2, não dependente. Tem alguns alunos aguardando? Tem 3 alunos. Mas eu já liberei todos eles para entrar, eles estão saindo, entrando, eu não entendo o que acontece. Esses todos eu já tinha liberado para entrar. Tem alguma coisa errada nessa programação aqui do Fred.
que ele fica colocando vocês na sala de espera. Eu tinha que ver isso aí. Vou ver se na próxima aula eu acabo com isso. Acabar com a sala de espera. Mas depois eu vejo isso. Agora não dá. Ah, aí ela fica caindo, né? É, entendi. E toda vez que ela entra para entrar, ela pede. Não tem que pedir, né? Tem que entrar direto, pô. Quem tiver o link entra Ah, direto. aconteceu isso comigo também, professor. A É, né? internet caiu, aí eu acabo saindo da sala. Aí quando volta, tem que pedir de novo. Isso. Ah, eu vou. Acabando essa aula aqui, eu vou lá na programação e acabar com esse problema no programa. É programação da aula, não dá para ser assim, não. Senão eu tenho que tomar conta aqui o tempo todo desse pedido de entrada. Mas tá bom, tá resolvido aí. Bom, então se é não dependente, eu venho aqui e boto não detectável, né? 074, eu diria pouco dependente, mas é dependente, tá? 023, eu diria muito dependente. Pessoal, uma coisa que eu não falei para vocês, e aí é questão técnica, né? Tá lá na dissertação, o índice de acerto. O índice de acerto deste modelo é de 94%. O que quer Bom, dizer? De cada 10 empresas, 9 eu acerto. É bom, né? Bom, visto isto, vamos fazer agora a sominha aqui, ó. Vamos fazer o ciclo de caixa. O ciclo de caixa é PMRE mais PMRV menos PMRC. Tá aí. 63. 63 de ciclo de caixa com 0,43 de liquidez seca. Fala aí, pessoal. Tem ou não tem caixa 2? tem sim. Sim, isso está até o talo de caixa 2. Um ciclo de caixa desse com uma liquidez seca daquela, eu acho pouco provável que isso aí erre. Agora vamos ao próximo aí. Vamos fazer o próximo aí. 24 mais 12 menos 41. Pessoal, ciclo de caixa negativo. Sabe o que é isso, pessoal? Ele paga depois de receber. Para a ferramenta, o que ele tem? Não tem caixa 2. Beleza? Vamos para o próximo. Igual a 45 mais 7 menos 38. 14 dias de caixa, de ciclo de caixa, com uma liquidez seca de 0,16. O que vocês acham aí, pessoal? Não. Não? Eu botei sim. Sim, claro. Pô, ele tem 16 centavos para cada R$ 1 de dívida. E ele precisa de meio mês para poder receber. Ele precisa de 15 dias. E quem dá esse dinheiro para ele? Quem que sustenta ele nesses 15 dias? Essa pergunta que não quer calar. Quem que sustenta ele nesses 15 dias? Para mim é muito sim, tá? É muito sim. Vamos ver. Próximo. 46 mais 11 menos 18. 39 dias, praticamente um mês e meio, com 0,19 de liquidez seca. Esse aí eu vou te falar, é um Esse é 5, muito, muito, muito sim. é muito, muito, muito sim. É difícil não ter, não tem como, a não ser que ele esteja com todas as contas em atraso. Aí é compatível. A ferramenta vai errar aí. Quando ela disser que tem, aí você chega lá, não tem, e você descobre que ele está todo encalacrado. Esse cara está todo encalacrado. Esse cara aí, essa empresa 6 aí, está toda encalacrada. Tem que estar. Vamos para o próximo aqui, ó. 0,81 de liquidez seca, já me desanima muito, mais 26 mais 9 menos
25. 10. Pessoal, a ferramenta vai dizer que sim, mas eu não tenho convicção não, tá? Convicção zero aí, tá? Vamos para o próximo. 10 mais 0 menos 36. Bom, negativo. Negativo é não, beleza, Alba? Esse é não detectável. E vamos para o próximo aqui, ó. Igual. 38 mais 56 menos 63. 31 com 0,74. Esse é o meio barro, meio tijolo, tá? Esse é aquele que eu digo para você que eu não tenho a menor convicção. A ferramenta vai dizer sim. A ferramenta diz sim. Mas eu não tenho essa convicção toda, não. Eu não tenho convicção no 8. Vou mostrar o que eu não tenho convicção no 8 e não tenho convicção no 11. Mas por causa da liquidez, pessoal. A liquidez seca que me deixa, assim, muito desanimado, tá? Vamos para o último aqui agora, ó. 74 mais 48 menos 70. Nossa, 52 dias. Esse é um sim de assim, com força. Muito sim. Perfeito, Verônica. Bom, vou pegar o gabarito. Deixa eu lá pegar o gabarito. Não, não é nessa aqui, não. É aqui. Eu peguei o mês. Tem algo errado, não é possível. Calma aí, pessoal. Estou baixando o outro arquivo. Gabarito. A resposta está aí, tá, pessoal? Essa é a resposta, ó. Empresa 2 a 12, ó. Então vamos lá. Eu disse que. Não, eu não, a ferramenta, né? A ferramenta disse que sim e a resposta era sim. Então nós. Vamos botar aqui. Nós acertamos, tá? A empresa 3, eu disse que não e a resposta foi sim. Nós erramos. Aqui é não detectável, então não tem. Aqui eu disse que sim e era sim. Nós acertamos. Eu disse que sim e era sim. Nós acertamos. Não detectável, não conta. Eu disse que sim. Olha aí, ó. Te falei, eu falei para vocês, aí, ó, 8, ó. 81. Eu disse que sim, porque a ferramenta disse que sim, mas eu na minha assim, preocupação era não, tá? Mas tudo bem. Erramos, tá legal? Não vamos discutir, erramos. No 9 eu disse que não e era não. Acertamos. Não detectável,
nem se discute. Eu disse que era assim, era assim. E eu disse que sim, era assim. Também ficou elas por elas, que essa aqui eu estava em dúvida também, né? Então veja, pessoal, de quantas possíveis? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De oito, nós acertamos seis. Erramos em duas. Aí é a questão, né, pessoal? É uma boa ferramenta. É que nós não temos aqui, em tese, teria que ter mais uma amostra maior para a gente poder fazer o 94. Deu 94% o índice de acerto. Aqui a gente está com menos, né? Aqui a gente está com igual a 6 divididos por 8. Aqui a gente está com 75% de acerto. Que não é ruim, né? Não é ruim. Dúvidas aí, galera? Deixa eu passar para vocês o gabarito, para vocês terem o gabarito, né? Deixa eu passar para vocês o gabarito. Copiar link. Tá aí o gabarito, tá, pessoal? Baixem aí o gabarito. Isso que eu acabei de mostrar para vocês está aí nesse gabarito aí, tá? Galerinha, nós vamos encerrar por aqui hoje. Não temos aí 20 minutos, menos, 20 minutos. Fico à disposição quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma. Estou à disposição, se não, a gente encerra a aula por aqui agora. Não, professor, por mim, tranquilo. Beleza. Então, eu agradeço aí a presença de vocês, participação, obrigado aí pela aula. Eu que agradeço vocês estarem participando, que também sem participar a minha aula fica muito chata. Até sábado, dia 16. Bom final de semana. Até a próxima aula, dia 16, pessoal. E aí lá a gente tem mais atividade, aí tem um monte de atividade para a gente fazer, cara. Nós só fizemos duas, tem aí umas 6 ou 7, 8 atividades ainda para fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. Professor, é dia 16 mesmo ou 23? Dia 16. Dia 16 online, né? 16 online, dia 30 presencial. 16 Fechou. online, dia Falou, 30. professor. Bom final de semana. Obrigado, agradeço. Bom final de semana. Bom Você eu, final de semana. você eu conheço, Luiz Carlos. Não sei, você já foi meu aluno. Lá na Letras? Ah, você já foi meu aluno. Você eu conheci a foto aqui agora. Você já foi. Isso. Beleza, Luiz Carlos. Um abraço para Tudo bem, você. professor? Obrigada, professor. Bom final de semana. Eu agradeço. Obrigado a Deus todos. Um abraço. abençoe. Obrigada. Até sábado que vem, impreterivelmente. Se Professor, Deus quiser. só uma pergunta. A liquidez seca sendo maior que 1 ou igual a 1, no caso, a gente considera não detectável, Não então. detectável, não detectável. Tá, Essa é uma limitação dessa ferramenta. tá, vou anotar aqui. Tá bom, professor, é só isso. Obrigada, bom final de semana, até a próxima aula. Um abraço para vocês, bom final de semana, até dia 16, se Deus quiser.